Olá, meu nome é Fabiana, sou fisioterapeuta, sou mestre em Ciências da Reabilitação, tenho especialização em Pediatria Neonatal e Psicomotricidade. E hoje vou falar um pouquinho dos recursos que o fisioterapeuta pode usar no TEA, o que a gente pode estar colaborando com essa criança no seu desenvolvimento. E para facilitar, até porque a gente tem muito pouco na graduação essa matéria, né, sobre o TEA, eu vou falar um pouquinho da história, da etiologia dele e as características, né? Foi se falado a primeira vez sobre autismo através de um psiquiatra austríaco chamado Kanner. Ele é dos Estados Unidos, né? Apesar de ser austríaco, ele era erradicado nos Estados Unidos. E ele foi o primeiro a falar sobre essas características, que eram o distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor, e ele afetava 3 áreas basicamente, que seria a interação social, a comunicação e a linguagem. Um ano depois, um outro austríaco, né, e famoso até, que é o Asperger, né, ele também estava estudando essas crianças. E ele disse que além dessas áreas, né, também tinha movimentos descoordenados. Então ele falava que era um conjunto de alterações psiconeurológicas com características variadas. E a etiologia e a incidência, né? A etiologia, ela é de causa desconhecida, porém ela é de origem multifatorial. Então, vários tipos, vários fatores podem causar esse TEA. Não existe nenhum estudo ainda que fale, o TEA é puramente disso. Não, até porque todo TEA, todo autista tem características diferentes. A gente diz que o autismo ele fica dentro de um guarda-chuvão, onde o meio desse guarda-chuva é o autista puro. E ao passar, até chegar nas pontas desse guarda-chuva, eu vou diminuindo essas características. Aonde o ponto mais longe deste guarda-chuva é o mais parecido com o que a gente chama de normotípico. Atualmente, aqui no Brasil, a medicina diz que a gente tem 1 para 68. Então, nós temos um autista a cada 68 indivíduos. A maioria são meninos, né? E a gente tem uma proporção de 3 para 1 em relação a meninos e meninas. E aí, relacionando os comportamentos, né, os comprometimentos motores, né? Nós temos as apatias, as dispraxias, as estereotipias, a hipotonia. Na maioria dos casos, mais de 50% dessas crianças apresentam hipotonia. Não é uma hipotonia patológica, por causa de uma lesão neurológica. É uma hipotonia funcional. Essa musculatura tem um tônus levemente rebaixado ou um pouquinho mais do que leve, rebaixado, mas não chega a ser patológicos. Então eles são muito molinhos, eles são muito fraquinhos, eles parecem ser crianças cansadas. A maioria das vezes eles estão brincando deitado. Não é só por isso, eles também brincam deitado por outras alterações sensoriais. Alguns casos raros apresentam hipertonia, alteração de marcha, que é o principal que o físio acaba ajudando muito, motricidade grossa e fina, alterações proprioceptivas, alteração de equilíbrio, integração sensorial. Existe um prejuízo enorme nessas crianças, umas mais, outras menos, mas todas apresentam alteração nessa integração sensorial e dificuldade nas habilidades de imitação. Com relação à marcha, né, o que a gente encontra nesses pacientes? Essa palestra, né, essa aula expositiva que eu estou passando para vocês, ela foi baseada num estudo, num levantamento bibliográfico de uma aluna minha, a Fernanda Ferreira, que ela fez o trabalho dela de TCC de conclusão da pós lá no Albert Einstein, e a gente fez um levantamento bibliográfico para achar quais eram os recursos e essas alterações. Então eu vou passar para vocês.
Então, na marcha, o que a gente tem na grande maioria dos casos? Aumento da largura dos passos, aumento das bases de apoio, diminuição dos passos e passadas, mais tempo na fase de apoio, amplitude de movimento dos joelhos e tornozelos diminuídos, maior flexão de quadril. Isso que dá aquele movimento que parece que eles andam quase que cruzando com uma rotação interna, mas é por causa desses movimentos, causando uma fraqueza dessas articulações também, por causa dessas alterações nas amplitudes de movimento. Diminuição no movimento recíproco dos braços, então eu não tenho dissociações de cintura, muitas vezes eles andam em blocos. Diminuição do movimento do padrão calcanhar-ponta de pé, que é a pisada de antepé, né? Que é o andar na ponta dos pés. E o início tardio da marcha, muitas vezes eles começam a andar um pouco mais tarde. O motor grosso, que tem todo a ver com a movimentação até da marcha. Posições de sedestação e pronação e supinação em crianças pequenas, né? Então, elas normalmente, em relação à sedestação, elas sentam em W, né? Muitas vezes elas não gostam de ficar de prono, né? Ou de barriga para baixo. E a supinação também, elas preferem ficar deitadas de lado. Mas isso em crianças pequenas, tá? Início tardio da marcha, como já foi dito. Alterações visomotoras e de destreza manual. Membros inferiores, eles apresentam uma agilidade, uma rapidez e um equilíbrio desordenado. Postura tende a ter baixa estabilidade, né? Isso está vinculado tanto à parte da integração sensorial, quanto principalmente nas alterações visual, vestibular e proprioceptiva, associada às posturas antipassitárias e adaptativas, tá bom? Equilíbrio funcionais do sistema somatosensorial e visual também estão alterados e o planejamento motor como um todo e a resposta motora também por causa da alteração proprioceptiva. E aí, o que a fisioterapia pode estar ajudando, né? Quais são os recursos que a gente viu nesse estudo que teve alguns resultados muito satisfatórios? Apesar de existir poucos estudos, né, no mundo da fisioterapia aplicada no TEA, né, a gente conseguiu fazer um levantamento de alguns recursos. A cinesiologia, né, o estudo dessas alterações, a gente consegue quantificar e qualificar. A ecoterapia dá bons resultados pelo trabalho de equilibração e propriocepção. A hidroterapia, a acupuntura, a estimulação elétrica transcraniana, que é uma estimulação nova, são poucos os físios que têm esse recurso, e o PET-SUI, que é usado por brasileiros. E aqui nós vimos que existem relatos, mas não existe estudo, nem estudo de caso, dizendo que na prática eles conseguem ver resultados com essa técnica. Então, quais são esses resultados, né? Então, a atividade física monitorada, ela é benéfica tanto nos aspectos motores quanto nos aspectos cognitivos. Então, a gente tem 3 estudos, eu vou dividir por estudo, né? Eu vou agrupar alguns estudos e falar o que foi usado e qual a melhora que a gente teve. E no slide aparece entre parênteses os números, cada número está referindo à bibliográfica que está mais abaixo, tá bom? Em relação aos slides para vocês pesquisarem se vocês quiserem. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro estudo, eles falam de exercícios físicos de intensidade moderada e atividades aeróbicas. E eles conseguiram o que com isso, né? Eles conseguiram diminuir as estereotipias e melhorar as funções cognitivas. Já o estudo 4, 5 e 6, eles usaram técnicas com água. E eles evidenciaram melhora motora, comportamental nas habilidades aquáticas, diminuição das estereotipias, aumento da força muscular, melhora do equilíbrio, ganho de velocidade e resistência cardiorrespiratória. Já os estudos 7 e 8, que trabalharam com a parte de ecoterapia,
Eles proporcionaram melhora no equilíbrio, no tônus muscular, interação social, comunicação, atenção, melhora na fala e vocabulário, planejamento motor, melhora na habilidade social e diminuição da ansiedade, agressividade e hiperatividade. Os estudos 9 e 10, que é sobre acupuntura, tiveram como resultado final a melhora da atenção semântica, melhora das alterações motoras e de coordenação, visando marcha, velocidade de marcha, postura, subir e descer de escadas, escrita, corte de papel, tá? Iniciação social, compreensão da linguagem, autocuidado, memória de aprendizado, não apresentaram melhoras em contato ocular, nem fala, nem sintaxe e nem fonológica, e nem pragmáticas, tá bom? Os estudos 11 e 12, que trabalham com a estimulação transcraniana por corrente contínua, resultaram melhora motora no equilíbrio e em habilidades funcionais. Patins, a gente também tem um estudo sobre patins que a gente achou bem interessante, que apresentaram melhora motora no equilíbrio e em habilidades funcionais. Bicicleta, que é o estudo 13. O estudo 14 foi um estudo com bicicleta, treino de equilíbrio, coordenação com bola suíça, né? E o que apresentou? Melhora na qualidade do sono, humor, maior habilidade motora e equilíbrio. No pular em um pé só e jogar bola com as duas mãos ou com uma. Os artigos 15, 16 e 17 trabalharam corrida, pedalada e exercícios mistos. O que seriam esses exercícios mistos? Então, seriam exercícios com peso, caminhadas em esteira e atividades de lazer e jogos. Queimada, jogos. Então, o que a gente pôde observar, né? Melhora de algumas áreas da cognição, que é a parte da aprendizagem, melhora nas habilidades motoras grossas, equilíbrio, agilidade, velocidade, força muscular e vocabulários. E ainda foram verificadas melhoras na capacidade cardiorrespiratória e diminuição do comportamento estereotipado. E em relação a algumas atividades que não são da físio e que a gente conseguiu também fazer alguns levantamentos, que é mais da parte do educador físico, né? Então, atividades como dança, relaxamento, trampolim, atividades físicas e karaokê. Existem melhoras motoras, planejamento, na sociabilidade e na coordenação, que é o artigo 16. E o artigo 18, nós temos uma melhora no rendimento acadêmico, comportamental e na qualidade de vida de atividades feitas com yoga e meditação. Aqui, a gente só especificou alguns dos artigos dos quais a gente levantou. Quem tiver interesse referente a este artigo, e a gente ainda não publicou, a gente está atrás das revistas para poder publicar, já foi mandado, estamos esperando a aprovação, a gente pode passar. Existem outros artigos que fazem parte desta pesquisa. Eu só coloquei alguns para exemplificar, tá bom? Então, que conclusão que foi chegado, né, em relação a esse levantamento bibliográfico, essa revisão? Ficou evidenciado que a abordagem por meio da atividade física como um todo é benéfica, pois explora os ganhos motores e contribui para mais sociabilidade, mudanças comportamentais e cognitivas. Porém, ainda se faz necessário mais estudos específicos e a divulgação dos mesmos para a melhora e aceitação desses profissionais na equipe multidisciplinar no Brasil. Porque aqui no Brasil, como o TEA faz parte dos transtornos mentais, a fisioterapia acaba não fazendo parte. Porém, essas crianças apresentam questões motoras que são ligadas à área da fisioterapia, que a fisioterapia poderia colaborar e beneficiá-las. Apesar de ser uma patologia, não é patologia, é um transtorno mental, no qual, teoricamente, o físio não atua, mas é uma área que apresenta questões que dá para se trabalhar,
Eu deixo aqui a bibliografia para vocês, que eu usei aqui. Agradeço a atenção. Está aqui também o meu e-mail para contato, se alguém precisar, ou meu celular. E agradeço. Obrigada.